carta aos Tessalonicenses. Bem, hoje nós encerramos, essa série de mensagens que trouxemos aqui com respeito à igreja de Tessalônica, Então nós falamos sobre Tessalônica, a igreja modelo, as marcas, as características que faziam dessa igreja uma igreja modelo para as demais igrejas ali da época. Falamos sobre Tessalonicenses e a relação dessa igreja com a palavra de Deus, como eles tinham assim a seriedade, de receberem a palavra por intermédio ali do apóstolo Paulo, como em verdade ela é como palavra de Deus. Isso fez toda a diferença na vida dessa igreja. Nós falamos sobre a igreja de Tessalônica e o avivamento, como crescia ali. Nós estivemos compartilhando aqui os textos, nessas cartas, nessas duas cartas que Paulo escreve a eles, como crescia o amor, como crescia a fé, como crescia a dedicação deles para com o Senhor, um avivamento ali estampado na vida dessa igreja. E hoje, finalizando essa série de mensagens, nós vamos falar aqui sobre Tessalônica e os últimos dias. Eu não sei se ficou muito bom esses últimos dias, mas eu acho que seria mais relacionado a Tessalônica e a vinda do Senhor, Claro que a vinda do Senhor está intimamente ligada aos últimos dias, Mas eu creio que a igreja de Tessalônica e a vinda do Senhor casaria melhor, Mas enfim, isso aí é só para a gente ter uma base, do que a gente vai compartilhar nessa manhã. Bem, então, primeira carta. Se os irmãos puderem ficar com a Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos das duas cartas, mas o primeiro texto que eu queria ler está na primeira carta, no capítulo 1, no versículo de número 10. Vamos ler o 9 e o 10, para ficar mais claro aí a nossa compreensão. Então a palavra de Deus diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? E esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós queremos orar e pedimos a tua bênção agora sobre cada vida, cada coração, que o teu Espírito, ó Deus, ministre sobre nós nessa manhã tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Revela-te, ó Deus, por intermédio da tua palavra, fala conosco, traz edificação, consolo, exortação aos nossos corações, pois nós precisamos da tua palavra. Assim oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então nós percebemos por esse texto que nós lemos o quê? Que a igreja de Tessalônica, na primeira mensagem nós falamos um pouco a respeito disso. A igreja de Tessalônica, ela tinha, em sua vivência essa esperança, essa viva esperança para a qual nós fomos salvos, que é a esperança da vida eterna. Então eles viviam essa espera, da volta de Jesus, não muitas vezes como nós falamos, Jesus vai voltar, mas parece que para nós às vezes uma coisa meia intangível, parece que está longe, parece que a gente trata assim às vezes, falo por mim mesmo, às vezes
parece que a gente está meio disperso dessa realidade espiritual, quando na verdade deveria ser justamente o contrário, né? Nós deveríamos e devemos esperar a volta de Jesus dessa maneira que a igreja de Tessalônica o aguardava, como a igreja no início aguardava, né? A igreja no início tinha esse sentimento de Maranata, ora vem Senhor Jesus, e eles aguardavam essa vinda, aguardavam a volta do Senhor. Nós temos vários textos aí na palavra de Deus que trazem, né, essa realidade, e essa tem que ser a realidade da igreja. A igreja dos sonhos de Deus não é a igreja que conquista, né, as coisas dessa terra, né? Não é uma igreja né, que sobrepuja nas coisas materiais. A igreja que o Senhor espera de nós é a igreja que vive com o coração nos céus, né? Como Jesus disse, que nós devemos ajuntar tesouros não na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões roubam, mas ajuntarmos tesouros no céu. Nosso coração tem que estar nos céus. A nossa pátria que nós aguardamos, ela vem dos céus, ela está nos céus, né? Então o sentimento que deve haver no coração, né? Eu não digo só sentimento, mas a certeza de fé que deve haver na nossa alma é essa: Jesus voltará e a qualquer momento a trombeta vai soar. E nós vamos ser arrebatados. Vamos ler aqui o texto que fala sobre o arrebatamento. Então essas duas cartas aqui aos Tessalonicenses, apesar de serem cartas curtas, né, em relação a algumas outras cartas, em relação à carta de Romanos e Coríntios, né, ela é uma carta curta, pequena, mas ela é muito rica na questão que fala do fim dos tempos, na questão que fala da vinda do Senhor. E muitos textos, né, dessas duas cartas são justamente usados para defender tanto a teoria do pré-tribulacionismo quanto do pós-tribulacionismo. Nós não vamos entrar nessa questão, né? É uma questão mais teológica, mas a gente sabe, né, que há uma linha de pensamento que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, outra linha de pensamento diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros dizem que vai ser no meio, enfim, né? Mas a carta aos Tessalonicenses é uma carta que dá muito material para isso, né? Para essas teorias. A gente não vai discorrer sobre isso porque não compete, e também a gente não entende que vai acrescentar muita coisa agora, né? Quem sabe mais para frente a gente pode compartilhar sobre isso. Mas a igreja de Tessalônica, eles tinham um conhecimento com respeito a essa questão da vinda do Senhor, que ficou ali meio que escondido para eles, ficou meio guardado para eles. Vamos abrir lá na segunda carta, no capítulo 2, vamos lá, vamos para a segunda carta, no capítulo 2, vamos ver do verso 1 em diante. Então diz assim o texto: irmãos, quanto à vinda, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando aqui da volta de Jesus, né, da segunda vinda. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, né, o arrebatamento, a igreja sendo arrebatada para estar com o Senhor para sempre, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe
e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu estava ainda com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha que texto, né? Então a igreja de Tessalônica, eles tinham um conhecimento que hoje nos é oculto. No versículo de número 6, Paulo diz para eles: olha, vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Paulo não deixa claro aqui. E esse texto é um texto que traz assim, muito debate hoje em dia, né? Porque falar-se do ministério do Redentor, muitos acham que é a igreja, que o que está detendo a manifestação do iníquo é a igreja aqui presente. Quando ela for tirada, então ele vai se revelar totalmente. Outros dizem que é o Espírito Santo, outros ainda afirmam que é a própria lei, né? A lei dos homens, que traz algum senso de justiça ainda, né? Ainda que está se esfacelando cada vez mais. Mas enfim, né? A gente não vai entrar nesse detalhe. Mas a questão aqui desse texto é que Paulo diz que na verdade o mistério da iniquidade já está em ação. E nós percebemos isso cada vez mais claramente. E como, né? Às vezes a gente se pergunta, né? Como é que essa pessoa pode ser a favor disso? A gente está vendo muito hoje nesses dias, né? Como é que a pessoa pode ser a favor de tal injustiça, de tamanha injustiça? Mas esse é um engano, é uma ação de Satanás, é um mistério da iniquidade que está operando cada vez mais fortemente na sociedade. E a tendência dessa ação é crescer cada vez mais. E eu acho interessante que essas pessoas que estão sendo envolvidas, né, por esse engano da injustiça, por essa mentira, e as pessoas a tomam como verdade, diz o texto no verso 11, que o próprio Deus envia um poder sedutor para que elas creiam na mentira, porque elas não quiseram, né, se doar, se entregar ao amor da verdade, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Então elas quiseram, na verdade, a mentira, elas desejaram a injustiça. Então o próprio Deus lhes envia um poder sedutor para que eles creiam na mentira. Então é como se Deus estivesse falando: vocês querem isso, então vivam isso. Como Deus fez com Israel lá no deserto, né? Israel reclamando: Senhor, precisa tomar cuidado com isso, né? A gente quer comer carne, Deus fala: não é o tempo, nem a hora, não é bom para vocês aqui, esse lugar. Não, mas nós queremos comer carne, nós queremos. Aí Deus fala: então tá bom, então vocês vão comer carne. Vocês não vão comer 1 nem 2 dias, vocês vão comer o mês inteiro, até sair pelo nariz. Né? E Deus mandou as codornizes, e enquanto eles foram lá para pegar as codornizes, Deus manifestou a sua ira ali também.
Então nós precisamos tomar cuidado, né, com esse envolvimento, né, que está. Eu vejo hoje até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, né, estão dentro da casa de Deus, mas que estão sendo envolvidas, né? E Jesus disse que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Quando Paulo começa falando aqui, a gente lembra das palavras de Jesus, né? Quando ele fala no verso 1 e 2, olha, não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Lembra que Jesus falou em Mateus 24? Olha, estejam alertas, vigilantes, porque haverão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas. Então, quando andar dizendo, ei, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não deis ouvidos. Então, talvez nós nos percamos, às vezes alguns se perdem, achando que, né, vai vir um Salvador e vai dar tudo certo na nossa sociedade, né? Não, a sociedade vai prosperar e vai crescer. A gente precisa tomar cuidado para não entrar nesse caminho. Porque o que na verdade a palavra de Deus nos apresenta é que os últimos dias eles serão cada vez mais difíceis. Porque os homens serão difíceis, né? Serão cada vez mais difíceis, piores. Serão cada vez mais envolvidos pelo pecado, por esse poder, né, sedutor que o próprio Deus vai enviar. Então às vezes a gente está esperando uma salvação, uma salvação, né, que venha humanamente falando. Claro que a gente quer, né, uma melhoria, mas talvez a gente não vai vivenciar, presenciar isso. Os discípulos, quando Jesus veio, até quando Jesus foi assunto aos céus, eles ainda estavam com uma pergunta no coração, né? Jesus fez o que fez, Jesus curou, Jesus falou de todo o seu reino, de toda a sua obra. Aí quando Jesus ressuscita, Jesus passa com ele 40 dias falando das coisas do reino de Deus. Jesus diz para eles, olha, agora vocês fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas. Aí eles viram para Jesus e perguntam assim, mas Senhor, vai ser agora que o reino de Israel vai ser restaurado? Se fosse eu, né, porque era Jesus mesmo, mas se fosse um outro líder ensinando, ele ia chutar o balde, né, falando, não é possível. Eu estou 3 anos com vocês, ensinando vocês, falando tudo isso para vocês vêm perguntar do reino de Israel se vai ser restaurado agora. Mas é assim que acontece conosco, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado para não entrar nessa linha de que não tudo vai ser bom, tudo vai ser bonito, tudo vai ser maravilhoso, as coisas vão melhorar. A gente ora por isso, né, para que Deus abençoe o país, a nação, mas a linha, né, a direção, o direcionamento que a palavra de Deus nos leva é que os dias serão difíceis, não só humanamente falando, como espiritualmente falando. Olha o que ele diz no verso 3: antes daquele dia virá a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Apostatar significa abandonar. Antes, né, desse dia de que o anticristo vai se revelar totalmente aí, né? A igreja vai passar por esse período de apostasia. É interessante que a gente tem essas duas vertentes. A gente tem tanto um avivamento quanto a apostasia. E aí cabe a nós entendermos, né, e decidirmos aonde, né, em qual vertente nós vamos estar. Nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os homens terão visões, os velhos sonharão, os servos e as servas profetizarão. Nós vamos viver esse avivamento, nós vamos estar debaixo desse avivamento, nós vamos viver cheio do Espírito Santo para fazer essa obra de Deus nesses últimos dias, ou nós vamos entrar pelo caminho da apostasia? E a apostasia, a gente tem visto, ela
ela não é uma coisa assim, puxa vida, né? Aquele lá, estou totalmente desviado. É uma coisa sutil, né? É um abandono da palavra sutil. Quantos hoje nós temos ouvido, quanto a gente tem ouvido se diz que a palavra precisa ser reinterpretada, pastores de renome, de gabarito, né, que estão se deixando levar, mas estão entrando pela apostasia, e estão carregando quantos juntos? Que a gente precisa rever isso, a gente precisa rever aquilo outro, porque... E querendo mudar a realidade da palavra de Deus, querendo distorcer, né, querendo mercadejar a palavra. Então nós precisamos estar alertas, né? Então a igreja de Tessalônica, ela tinha essa esperança viva, e na medida que Paulo reconhece ali pelo Espírito de Deus, que a igreja tem essa esperança da volta de Jesus, que eles vivem essa certeza de fé, né? Eles estão agarrados nessa esperança viva. Então ele começa a trazer aqui para a igreja algumas indicativas, né? Ele começa a trazer direcionamento, ele começa a trazer exortação para a igreja com respeito a isso, para que eles também não se perdessem. Olha aqui no capítulo 1 da mesma segunda carta, capítulo 1, tem uma outra exortação aqui de Paulo com respeito aos últimos dias. Então ele fala assim, versículo de número 4: por esta causa nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo, né, o desejo de Deus, de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Aí ele diz assim: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Primeiro que a tribulação, ela é como que uma provação de Deus da nossa fé. Tribulação e provação, na verdade, são necessárias. A Bíblia nos fala disso, né? Paulo, lá em Atos 14, quando ele é apedrejado, né? E ele volta para as cidades depois que ele pregou o Evangelho, falando do apedrejamento dele, diz o texto lá que ele confortou os irmãos e disse para os irmãos assim: olha, é necessário que através de muitas tribulações nós alcancemos o reino de Deus. Então tribulação, querido, é mais do que simplesmente fazer parte da nossa vida. Tribulação na vida do cristão é necessário. É necessário para quê? Para confirmar a nossa fé. Como ele disse aqui, que o desejo de Deus é que nós sejamos considerados dignos do seu reino. Não é que eu vou sofrer, então agora eu sou digno. Não, eu vou sofrer e eu vou continuar firme na fé, então isso vai mostrar que eu sou digno do reino de Deus. Porque a salvação é pela fé, não é por merecimento. Eu lembro de um tio meu, teve uma vida tão assim, abastada, tranquila, né? Viveu uma vida assim, bem sossegada mesmo. Um cristão assim, ia na igreja e tal, mas aquela coisa meia morna e tal. E aí eu lembro que no final da vida dele,
uma doença que castigou, uma doença que judiou, né? E a gente ficou até meio assim, né? Puxa vida, esse meu tio já não era nem muito, né? Não era nem tão firme assim, né? Na fé e tal. Mas que interessante, aquela enfermidade fez com que a fé dele fosse demonstrada na realidade. E a gente visitou ele por algumas vezes ali na casa dele, né? Já ao final assim daquele tempo que ele estava sofrendo muito. Ele diz: olha, eu estou mais firme do que nunca, rapaz. Eu estou tranquilo, eu sei que a hora que o Senhor chamar, eu estou pronto. Eu estou pronto, estou preparado. Então a tribulação viveu uma vida tranquila, mas a tribulação fez o quê? Mostrou que a fé era viva. Deu a oportunidade de revelar que a fé realmente era uma fé, né, presente ali, atuante, e por isso é considerado digno do reino de Deus. E outra coisa, né, que esse texto aqui também fala, então, né, com relação à tribulação, a gente precisa tomar atento, né, como se diz, né? Mas os mais antigos aí. A tribulação faz parte, irmãos. Tribulação na nossa vida, na vida do cristão, faz parte, e é uma oportunidade para que a gente exerça a nossa fé e diga: independente do que me ocorra, eu creio no Senhor. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio na sua morte, na sua ressurreição. Eu creio em Jesus. E nada vai poder roubar ou tirar isso do meu coração. E a outra realidade aqui desse capítulo 1, que ele fala do fim dos dias, é que Deus dará não só alívio, mas também Ele vai retribuir, né? Porque a Ele pertence a vingança. Ele vai retribuir com tribulação aqueles que perseguiram a nós e aqueles que não obedeceram ao Evangelho. Então a gente fica assim hoje, né? Puxa vida, mas por que está acontecendo isso aí? E os cristãos estão sendo humilhados e tal, e Deus não faz nada, e Deus não age. Mas Deus já falou quando Ele vai agir. Ele vai dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão pena de destruição eterna, separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder, e isso vai acontecer no dia que Ele vier para ser glorificado em seus santos. Deus pode manifestar justiça hoje nos nossos dias? Pode, Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas se isso não acontecer, a gente tem a certeza de fé, a gente tem a garantia da palavra de Deus, né, que o Senhor naquele dia fará tudo isso. Fará. Quem sabe o alívio de Deus para nós vai vir só naquele dia, né? Quando Ele for revelado, quando Ele voltar a segunda vez. Se não acontecer, nós vamos continuar, nós vamos permanecer firmes na fé. Mas puxa, é que a gente não tem muito essa cultura, né? Hoje aqui no nosso país, de luta, de perseguição por causa do Evangelho. Mas há muitos países que a realidade dos cristãos é essa, do começo ao fim. Ele já sabe que se ele declarar a fé dele em Jesus, ele está correndo risco de vida. Mas a obra de Deus é tão poderosa e tão maravilhosa que ele não resiste. Ele fala: ainda que eu esteja aqui correndo risco de vida, eu quero Jesus, eu quero a vida eterna, eu quero a salvação, eu quero o Senhor na minha vida. E ele passa a vida, e muitos são sim perseguidos, e é dado cabo da vida deles porque colocaram a sua fé em Jesus. Então nós precisamos entender um pouco melhor isso, né? Precisa prestar um pouco mais de atenção, né, nessa realidade. Talvez a gente passe por momentos mais difíceis nesses dias com relação à igreja, né? Talvez a igreja sofra algum tipo de perseguição mais
avolumada, mas nós temos que entender que a promessa de alívio e de retribuição da parte do Senhor já está garantida, né? Isso vai acontecer, se não nos nossos dias, no dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. Amém? Amém. Vamos para a primeira carta. Mais 2 textos aqui, a gente já vai encerrar. Primeira carta, capítulo 4, versículo 13. Eu já vou ler os 2 textos, porque eles são aqui juntos, depois a gente comenta aqui, tá? Então, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante. A palavra de Deus é assim: irmãos, falando com a igreja, né? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, né? Aos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, por palavra do Senhor, isto, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Vamos parar um pouquinho aqui, vai? Então Paulo está escrevendo aqui uma palavra de consolação. Então, se eles criam na volta de Jesus, eles podiam ficar descansados, porque aqueles que já dormiram com o Senhor, né, vão ter vida eterna, vão ressuscitar quando a vinda do Senhor, e vão receber esse corpo glorificado. Os que estão dormindo aqui, a gente não entende que os que morreram estão dormindo, né? O Espírito está vivo com Deus. O que vai ser ressuscitado no dia que o Senhor voltar é o corpo glorificado. Então nosso corpo, ele deteriora, né? Mas o nosso espírito, ele continua vivo na presença de Deus. E quando Jesus vem, né? Nós não somos a carne, nós somos o Espírito, né? O Espírito vem juntamente com Jesus, os corpos são ressuscitados, né? Nós, os vivos, que estivermos vivos, seremos revestidos de incorruptibilidade, como Paulo fala em 1 Coríntios 15. Os que estiverem vivos vão ser revestidos de incorruptibilidade, porque no céu não entra corrupção. E aí seremos arrebatados, né? Paulo fala aqui no verso 17: seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Que tremendo, né? Que momento glorioso vai ser esse, né? É o arrebatamento da igreja, é a volta de Jesus levando a igreja para estar com Ele para sempre. Então Ele está trazendo uma palavra de consolo aos irmãos com respeito a isso, para que eles não estivessem desesperados, né? Como aqueles que não têm esperança. É triste, né? Você ir no funeral de uma pessoa que não tem a esperança da vida eterna. É uma coisa muito dolorosa, né? Nós nos entristecemos, nos abatemos, sim, quando perdemos alguém próximo, mas nós temos a esperança, né? A certeza de que aquele que pertence ao Senhor, ele continua vivo na presença de Deus, e naquele dia ressuscitará com o corpo glorificado. Mas não só consolo a gente entende que Paulo está trazendo com essas palavras, porque olha o que ele vai falar na sequência, no capítulo 5. Não é só para que a gente tenha consolo, mas é para que a gente tenha vigilância. Ele fala assim: irmãos,
Quanto aos tempos e épocas, ou seja, o fim dos tempos, ele está falando, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Vamos parar mais um pouquinho. Então, Paulo está dizendo, olha, o dia do Senhor vai ser repentino. E quando o mundo estiver dizendo, porque o mundo nessa falsidade, né, nessa mentira que o mundo vive, como nós lemos aqui no início, o mundo, ele quer transparecer que está tudo bem, que é tudo maravilhoso, né, que é tudo legalzinho, que é tudo bonitinho, e que paz e segurança, não, nós precisamos trabalhar de um jeito que venha paz e segurança a todos, né? Então vai ter esse movimento aí global, né? Mas a gente sabe que é tudo uma fantasia, uma fachada, né? E dizendo paz e segurança, e Jesus, e o Senhor diz, olha, quando eles disserem, né? Porque na verdade não há, mas quando eles disserem paz e segurança, a gente está bem, está tudo tranquilo, o mundo agora vai... Deus diz, a destruição virá sobre eles de repente. Então a gente precisa estar alerta quanto a isso, né? O mundo está querendo passar essa fachada de paz, de segurança, de amor, de tranquilidade, de sei o que, de respeito, de isso e aquilo, mas na verdade não tem nada disso. E quando eles acharem que está tudo bem, e assim é o Evangelho, ele sempre vai na contramão, né, do que o mundo acha. A palavra de Deus vai sempre na contramão do que o mundo espera, né? E aí ele fala para os irmãos, mas vocês, verso 4, mas vocês, irmãos, não estejam nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Não durmamos, mas vocês não estejam em trevas, para que esse dia não os surpreenda como ladrão. A salvação é pela fé, a salvação não é meritória, é pela fé, né, e a graça. Mas a fé e a graça agindo nas nossas vidas nos levam para o caminho da santificação. A fé e a graça agindo no nosso coração não nos faz continuarmos presos ao pecado. Uma coisa é pecamos, somos pecadores, outra coisa é vivemos debaixo do pecado. E para esses que vivem, né, debaixo do pecado, a palavra de Deus fala em Hebreus 10, 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Morte eterna, condenação eterna.
Hebreus 12, 14 ainda, para a gente encerrar aqui. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Qual é a nossa realidade? Qual é a minha realidade? Será que nós estamos vivendo, buscando viver uma vida segundo a vontade de Deus? Será que a fé que nós dizemos que temos, será que a vida com Deus que professamos tem nos levado cada dia para fazermos a vontade dEle? Ou será que o pecado já ganhou um espaço tão considerável na nossa vida que cauterizou a nossa consciência e a gente nem sente mais o abatimento, o entristecimento quando pecamos? Toma cuidado, querido. Precisamos abrir os nossos olhos, porque vai ser um momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Pode ser hoje, pode ser agora, pode não ser a volta de Jesus, pode ser a minha morte, pode ser, eu não sei, é claro que a gente, por medo, ninguém fica firme em Deus por medo, porque o medo passa, deve haver temor sim no nosso coração, mas a fé precisa estar viva, a fé precisa estar presente. Então, voltando lá para o verso 10 do capítulo 1 da primeira carta, e esperar do céu o seu Filho. Então, no verso antes, Paulo diz que eles serviam ao Deus vivo e verdadeiro e esperavam do céu o seu Filho. Só para a gente terminar aqui com esse texto. Eles serviam a Deus continuamente por causa da esperança viva que eles tinham da volta de Jesus. Eles não serviam a Deus continuamente esperando receber algo em troca do Senhor, que às vezes é a nossa realidade hoje. Estou servindo a Deus, minha casa de Deus. É claro que isso é consequência, as bênçãos do Senhor virão sobre a nossa vida, Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Mas qual é a intenção do nosso coração de estarmos aqui hoje? Qual é a intenção da nossa alma de servirmos a Deus, de fazer o trabalho do Senhor? É porque nós queremos ver mais vidas salvas? É porque nós aguardamos a volta de Jesus? É porque nós queremos estar com Ele para sempre? Ou é porque se eu fizer alguma coisa aqui, se eu orar, se eu fizer um sacrifício, Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, Deus vai me abençoar materialmente de alguma forma? Pode ser que sim, mas se não for, se não abençoar, amém também, porque nós estamos servindo ao Deus vivo e verdadeiro, e nós o servimos porque nós o amamos, nós o servimos porque Ele nos resgatou, nós o servimos porque Ele transformou a nossa vida, nós o servimos porque temos a certeza de fé de que um dia Jesus virá para nos buscar. Amém? A trombeta de Deus soará, os que estiverem vivos vão ser revestidos, os que estiverem mortos vão ser ressuscitados, e vamos estar para sempre com o Senhor. Essa tem que ser a nossa maior esperança. Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar nessa manhã. Em nome de Jesus. Qual é a nossa realidade hoje?